Esse é o PolegaCast, seu podcast de CH do Brasil. Chespirito é o nosso esporte? Não contavam com a nossa astúcia. Tá legal. Vamos apresentar. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro, o Chavito. Faz muito tempo que a gente não grava e voltamos. E quem tá comigo dessa vez? A Shura. Olá, pessoal, eu sou a Shura do canal Ashura BR, participando aqui do PolegaCast como mais um novo participante, né? Já que teve aquela entrevista lá e agora eu virei um participante do PolegaCast pra ficar juntinho com vocês. E Lucas. É, bem pouquinho, né? E tá legal, pessoal. Muita coisa aconteceu desde que paramos de postar. A nossa última postagem foi há 5 meses com o podcast do Ashura, que foi um dos primeiros gravados. Ele estava atrasado mesmo. A última vez que gravamos, se não me engano, foi o do episódio do robô, que tem 10 meses. Então muita coisa aconteceu. Nesse meio tempo, a série CH finalmente voltaram. O que vocês estão achando disso, galera? Maravilhoso. Eu lembro. Porque é o seguinte, eu sou jovem ainda. Então o que acontece? Das últimas lembranças que eu tenho, por exemplo, Multishow. Multishow não me impactou tanto. Rio Sound, eu lembro quando saiu Rio Sound no SBT, quando estreou. Mas eu nem liguei muito, eu só vi um vídeo do antigo canal Anos Incríveis lá, que tem aquele dono que tem uma polêmica envolvendo ele, né? O Fábio Ribeiro do canal Anos Incríveis tem uma polêmica com ele, né? Que dizem que ele... bom, ele foi preso, né? Eu não lembro o que aconteceu, não sei que ele foi a julgamento. Mas... eu via muito... Eu acompanhei a Rio Sound lá quando estreou em 2014. A STVC, eu até vi quando estreou, eu lembro quando eu vi o vídeo do Fausto Chaves, uns dubladores, até estranho, Mauro Ramos do Professor Girafales? E eu até tinha visto uma coisa ou outra e tal, vi algumas coisas que o Maurício Lúcio tinha postado, mas eu não... Só parei pra ver depois e tal, e eu não me impactou tanto. A saída da série me impactou, algo que me impactou bastante. Mas a volta, nossa, eu tava viajando em Minas Gerais. Quando eu só abro os stories X Pirotadas, posso estar lá. Ou lembro se eu acho que foi o X Pirotadas. Eu nem lembro, acho que foi o próprio X do RGB no Instagram. Quando eu vi aquele negócio, falei, o quê? Voltou? E mó feliz. Quando anunciou no SBT, melhor ainda. Dia 12 de outubro não pude assistir, mas dia 2 de novembro tava lá. Opa, segura aí, Lucas, segura aí. Esse é justamente o próximo termo, pera aí. Vamos deixar o Ashura falar. Chaves e Chapolin, né? Ambos os dois fizeram parte da minha infância. Eu confesso que quando eu era mais um menorzinho, né? Tipo, criancinha mesmo, quase bebezinho, né? Eu não assistia tanto Chaves, nem praticamente Chapolin eu não assistia quando eu era, tipo, pequenininho, até porque não passava no SBT na época, né? Tipo, ia, voltava, saía do ar, voltava, mas era mais porque eu tinha, sei lá, por algum motivo, quando eu era um bebezinho, né? Eu tinha um medo do Seu Madruga, do Kiko, aí eu acabei pegando um pouco de distância aí, mas era porque na época eu gostava mais de assistir desenho. Mas aí depois, né, eu comecei a acompanhar o Chaves em desenho animado, né? Eu acho que o primeiro episódio do Chaves animado que eu assisti, né, que não tem nada a ver com a volta das séries, né, foi aquele lá que tem o cara lá que monta um ringue na vila, que ele é um tipo de aventura, alguma coisa aí. Aí a partir daí que eu assisti esse episódio, comecei a me interessar mais. Eu acho que o meu primeiro episódio que eu assisti de Chaves foi o da Fonte dos Desejos de 79, eu acho, não sei. É porque eu lembro de uma imagem de uma TV de tubo, né, com o Chaves e o Nhonho, né, usando aquela roupa verde, né, em um cenário meio diferente lá, parecido com o da Fonte. Então talvez eu tenha assistido a estreia desse episódio na época do Semelhante, sei lá, eu não lembro.
Eu também acompanhei um pouco a exibição no Cartoon Network, né, lá em 2012, 2011. Eu não lembro muito bem, né, até porque eu lembro que passava meio cedo, então eu lembro bem pouco dessa época, principalmente a do Boomerang, né, eu não lembro. Eu assisti mais na época da TBS mesmo, né, que eles passavam Chaves, Chapolin de tarde, uns episódios assim, vários episódios aí. E a estreia do Multishow eu acompanhei na época, foi bem legal de assistir, apesar de que na época o Multishow passava a série muito tarde, né? 11 horas da noite, quase dando meia-noite, pelo amor de Deus. Aí, tipo, eu lembro que na época que estreou, né? Eu gravava os episódios do Chapolin com a câmera do meu 2DS, né? Que é um 3DS Meu Deus. mais fraco, né? Eu gravava episódios de Chapolin do Multishow na estreia usando uma câmera do 3DS pra sei lá por quê. Porque eu achava que, eu vou viajar, então eu vou pegar meu 3DS e assistir Chapolin no 3DS. Por que eu fazia isso? Sei lá. Aí eu assistia. Eu confesso que nessa época eu assistia mais o Chapolin no Multishow do que Chaves lá. Eu peguei bem pouco Chaves na época que ele passava às 6 horas da tarde. Também acompanhei um pouco a época do Clube do Chaves em 2017, né, que tinha umas raras vezes, né, que eu não ia pra escola, né, porque nessa época que passava o clube em 2017, eu estudava de tarde, né, aí tinha dia que eu faltava, que eu não podia ir, eu acabava assistindo aquela época lá, que foi realmente uma época maravilhosa também. Eu também acompanhei a última exibição de Chaves em 2020, lá no SBT lá. Na real, na transmissão do Rio, né? Porque no Rio passaram o episódio do Ladrão da Vila, enquanto que em São Paulo passou da Lagartixa, né? Eu assisti, né, a última exibição e eu fiquei bem triste quando teve aquele anúncio lá que não ia passar mais, né? Porque eu tava assistindo lá e nem sabia que era a última exibição de 2020, né? Aí, né, eu fiquei uns anos aí, entrei na comunidade, né, do Fórum Chaves lá no final de 2021. Na real, na época eu não entrei pra falar de Chaves e Chapolin, e sim pra ver os posts do tópico de Tom e Jerry, né, que a propósito, pra quem queria saber, né, foi daí que surgiu a minha ideia de fazer os vídeos de Tom e Jerry, né, da dublagem da Cinecast, BKS, etc. Aí quando as séries voltou, né, eu fiquei muito feliz, né, tanto que na época eu já comecei a adiantar o vídeo, né, eu adiantei o vídeo lá que eu fiz sobre a volta das séries. Quando estreou, né, era tipo um clima de ano novo, tá ligado? Tipo, a minha casa tava cheia no dia das crianças, tava tipo um monte de gente. Aí tava passando o episódio do Acapulco lá, foi realmente muito legal de assistir a volta das séries. E, né, tá sendo muito bom acompanhar desde a volta lá das séries em outubro, também aquela exibição de Halloween, de dezembro, quando voltou definitivamente. Tá sendo realmente muito legal acompanhar, apesar das besteiras do SBT, que vamos falar já já, né? Bom, agora é a minha vez de falar. Mas como eu já contei várias vezes no meu canal, eu vou resumir. Eu conheci Chaves Chapolin pelos DVDs. O meu primeiro episódio foi o do Exame de Recuperação, parte 2, que é a parte anterior do Castigo Vem a Cavalo. E, tipo, eu fui conhecendo, fui migrando para o SBT, e eu acompanhava vez ou outra pelo SBT porque eu estudava à tarde. Então, o meu trauma de infância é isso. Eu não conseguia assistir Chaves porque eu estudava de tarde e estava passando de tarde. Mas aí, quando saiu do ar, eu fiquei assistindo pelo YouTube nos picadinhos que tinha e eu fiquei muito animado quando voltou. Nossa, eu levei um susto quando abri o tópico no Foram Chaves e vi que tinha voltado. Mas e aí, Lucas? Falou que você ia falar sobre a volta dos seriados. Lembrando que a volta foi no dia 12 de outubro, num feriadão do SBT. Vamos lá. Essa exibição aí. Eu já tinha visto o negócio da IA porque tinha postado no Instagram antes. Já sabia que ia ter, né? Caraca, eu vi os vídeos lá deles produzindo a vinheta do SBT Brasil, a notícia que eles estavam lá mostrando a produção da vinheta nova de encerramento. Nossa, fiquei mó feliz. E o seguinte, na época eu não conseguia entrar de uma burrice, meu Fórum Chaves sempre bugava, eu não conseguia acessar. Então eu ficava lendo tudo que acontecia, mas não comentava nada. Eu era o pessoal comentando lá e tal.
Aí, o que aconteceu? Naquele dia eu tive um compromisso importante, mano, uma situação que eu fiquei praticamente o dia todo sem conexão. O dia todo sem conexão. Aí, depois que acabou, eu peguei o telefone e fui bem na hora do Chaves do Chapolin. Liguei e fui ver no Fórum Chaves o pessoal comentando das exibições. Quando falaram que tinha vinheta nova, eu falei, eu quero ver, eu tava tentando procurar, porque eu não achava vinheta nova no YouTube. Depois também começaram a postar a vinheta de encerramento nova do Chapolin e a vinheta lá do Chaves. Aí comecei a ver os comentários falando da cena do Abominável das Neves. Da IA também. A IA já não tomei um susto, mas porque eu já tinha visto o trecho, né? Eu fiquei bem bravo, fiquei muito bravo quando vi aquilo, porque eu já tinha visto a televisão usando IA. Falei, agora, meu Deus, agora você vai ter pra usar essa porcaria de IA. Infelizmente ainda tá usando, mas particularmente pra mim não me incomoda, porque eu vejo aqui numa TV 32 polegadas com 2 metros de distância, então me incomoda. Bom, depende do episódio. Mas foi muito bom, foi muito bom. Essa exibição eu não pude ver, como eu falei, mas a outra que teve depois eu assisti, a 2 de novembro. E você, Ashura, com essa exibição aí, você acompanhou na época? Chaveta, eu acompanhei, tipo, praticamente junto com os meus amigos lá no meu server do Discord, né? Praticamente a gente tava comentando a exibição, né? E, tipo, quando começou o episódio já estreou um pouquinho tipo, foi a saga de Acapulco. Aí quando começou eu fiquei, tipo, por que a imagem tá meio embaçada, sei lá, meio... Sei lá, por que os personagens estão, tipo, andando em 60 FPS, essas coisas aí. Aí quando eu fui olhar direito lá, eu percebi, né, na hora que, infelizmente, né, eles estavam usando inteligência artificial, né, para fazer a conversão dos episódios para exibição, né? E tipo, depois da exibição lá, eu tinha achado que, pô, aí ficou, não estragou tanto, aí veio aquela explosão lá no Twitter de um monte de print lá do episódio de Acapulco. Teve aquele meme lá do Chaves Shed, né, com um queixão lá por causa da inteligência artificial. O professor Girafales com uma monocelha lá. E eu também fiquei bem bravo na época. Eu ia falar outra palavra, mas como é um programa de família não pode. Eu fiquei bravo mesmo. E tipo. E tipo, pior que tipo, na época que teve a exibição de Acapulco, eu tava adiantando logo aquele vídeo lá que eu fiz sobre a volta das séries, né? Tipo, pior que tipo, a primeira parte do vídeo era só falando de tipo, xingando a Televisa por usar IA no VIX, né? Aí, tipo, só tinha editado até aquela parte lá porque eu tava esperando a exibição do SBT. Aí, tipo, eu tava pensando, pô, o SBT vai exibir na qualidade original, ele não vai fazer essa cagada aí da Televisa que eles fizeram. Aí, quando chegou o dia, eu tive a surpresa que eles também usaram IA. Aí, aí tipo, o vídeo que era só xingando a Televisa, eu tive que falar do SBT também. Não era, o vídeo nem era pra falar do SBT, mas como eles fizeram isso, acabou sendo dos dois, né? Aí, tipo, eu acompanhei um pouco da exibição do Halloween também. Eu só confesso que eu não acompanhei tanto como foi a exibição de Acapulco, porque eu tava meio ocupado no dia. Mas, tipo, a volta das séries definitivas, né, com a exibição do episódio da aula de canto, do aniversário do Kiko, que praticamente eu só assisti o final do aniversário do Kiko, né, até porque quando eu acordei, né, o episódio já tava acabando, então não deu pra assistir muito, não. Mas as exibições da noite, eu comecei a comecei a assistir o episódio do Ano Novo do Chaves, né, que passou no primeiro dia do ano, né, que eu fiz live, né, eu assisti na televisão pela primeira vez, né, até porque eu só tava assistindo no celular, porque né, tem gente que quer assistir novela na televisão, bota na Globo, eu quero assistir notícias, aí não tava dando pra eu assistir na televisão mesmo, eu só tava assistindo mais SBT no YouTube, mas quando teve a exibição do Ano Novo, né? Eu assisti na televisão e deu pra conferir um pouco melhor os problemas da IA, né? Deu pra perceber melhor os problemas. Um pequeno detalhe, pessoal, que essa exibição da noite, ela começou no dia 9 de dezembro. A partir daí tá direto. Vocês vêm acompanhando muito? Olha, todo dia,
assim, o máximo que dias que dá, eu paro pra poder assistir. Bom, agora nem tanto. O que acontece? Eu lembro desse dia 9 de dezembro. Eu tava no meu pai, férias, né? Aí o que eu fiz? Como o mais SBT deve estar travando, né? Então a exibição da tarde só durou um dia. Aí depois cortou pra um episódio, depois parou e agora voltou. Essa exibição na tarde do Chaves, com 2 episódios aí, além da Nacional de Noite, eu lembro que eu fui almoçar. Detalhe, como eu botei na TV, e a TV grande, a TV do meu pai é grande, bem maior que a do meu quarto. Quando eu fui ver, eu já dei de cara e já vi aquela. Falei, pelo amor de Deus, não se livraram da inteligência artificial. Eu já notei que tinha um. Não, tira aquela porcaria. Mas assisti a aula de canto, gostei, peguei o telefone e fiquei almoçando. Enquanto preparava um almoço ali, um requentado ali, enquanto assistia. Aí de noite o Matador de Lagartixas foi bem legal. Agora, o que me deixou com ódio, que me desconcentrou, que eu não consegui assistir até o final, foi porque assim, teve a exibição no dia 2 de novembro, que foi a primeira vez que eu me lembro. Eu não sei se cheguei a ver. Não, Clube do Chaves não, até porque era muito cedo que passava o Chapolin. 2017 eu acho que também não. Mas acho que foi a única. Primeira vez que eu. Teve o 2 de novembro, mas a primeira vez que eu sabia que viria Chapolin todo dia no SBT. Aí quando eu começo a assistir, depois daquela bendita novela, aí começou lá. Aí do nada entra. Aí o Chapolin se mexe, não sai som nenhum. Aí dá um corte. Chapolin! Nossa, me deu um ódio daquilo, me deu um ódio. Com raiva. É que eu não conseguia. Essa abertura ficou muito tosca. É sério. Se o SBT ouvisse o que eu falava, eu faria de graça. De graça. Eu ia até lá, fazer uma edição melhor que aquela que fizeram. Detalhe, já passaram o robô que pirou. Era só remendar ali. Ou mais. Aí fazia o que, ó? O que eu faria? Pegava. Cara. Porque nós sabemos o nome da trilha sonora dos trompetes. A gente sabe. Pegava ela limpa, para não ter. Fazia ela limpa, botava ela no lugar. Botava a Flying Fists, botava a fala do Chapolin e aquele Chapolin pegava do lote 92 que não tem locução. Entendeu? Aí não tem aquele remendo no áudio. Eu colocaria bonitinho lá, Chapolin. Aí ficaria legal. Até os efeitos sonoros da abertura, mas aí eu acho que nem importa tanto. O que importa é que fez uma edição bem feita. Não fizeram. Pior que, tipo, cara, ficou bem perceptível que tinha um corte ali, porque, tipo, quando os trompetes acabavam, né, dava pra ouvir bem pouquinho, tipo, 1 segundo, assim, da música original, aí do nada cortava e botava um Flying Fits aí, estouradaço aí, pô, os caras não tiveram nem vergonha na cara de sincronizar a fala do Chapolin, pô. Até o Vector Lua, né? Ó, divulgação de graça. Pô, até o Vector Lua fez a edição melhor do que o SBT. Ele colocou a fala do Chapolin, consertou. Pô, muito melhor. Foi preguiça e também medo de tomar um processo, né? Porque eles perceberam que a música do Chapolin tava famosa, né, na internet. Aí, pô, sei lá, vai que aparece um cara misterioso aí, que é o dono da música e processa a gente agora que voltou às séries. Pô. Mas aí foi bizarro. E vocês comentaram sobre isso da IA. Aparentemente deu uma esfriada toda a campanha contra a IA. Acabou que eu não dei nada, infelizmente. Aceitando que teve até treta no Fórum Chaves. Sempre reclamando. Não, porque vocês estão se dobrando, não param de reclamar. Só que, tipo, o que acontece? Tem gente que tá reclamando, tem hora que o pessoal reclama mais do que outras horas. Mas é porque meio que já é uma batalha perdida, né? Porque a gente só vai se desgastar reclamando, eles não vão mudar nada, não vão mudar. E, tipo, o pior foi no Twitter mesmo, né? Que tinha gente, tipo, reclamando, aí do nada vinha uns SBTistas, né? Que, tipo, falava, ai, você tá reclamando de barriga cheia. Aí vai que o SBT tira Chaves e Chapolin do ar, e a culpa vai ser sua, porque você tem que assistir do jeito que tá. Aí, tipo, gente falando que a IA tá boa, falando que não percebeu nada que tá bom. Aí o SBT só dá ouvido a pessoas que saúdem ele, porque o pessoal que reclama, eles não dão ouvido. Estão que até agora, né, desde praticamente outubro, né, daquela exibição lá de Acapulco, até agora estão exibindo com IA,
e não desistem. Pelo menos, houve uma mudança na IA. Isso a gente tem que comentar. Eles de fato deram uma mexida na IA em relação ao 12. Só comparar Acapulco, 12 de outubro, com a do Mais SBT. Já mudaram. Por exemplo, eu notei que, por exemplo, agora já praticamente sumiu aquele efeito ridículo, lixo, horroroso que tinha. Era praticamente a imagem tombando, né? A imagem não aguentando ficar em pé. Aí é porque supostamente, né, os carinhas que como posso dizer, defendem o SBT vão falar assim: ah, isso daí é porque a fita veio do terremoto do México de 85. Aí pra ter esse negócio de tremor. É porque o episódio veio tremido do México, por isso que tá assim, pra tentar defender a IA. Isso eles mudaram, aquele negócio lá do Seu Madruga. Nossa, aquela cena em Acapulco da parte 1, Seu Madruga correndo todo travado, parecendo um robô travado, tentando ir pra porta, a imagem travando. Isso eles consertaram. Graças a Deus. E também aquele fogo, né, do clipe. Aquele fogo lá, dá pra ver pelo Mais SBT que eles mudaram. Agora, os outros defeitos da IA não mudou. Pra quem, pro público que tá assistindo e não entende muito bem qual o problema da IA, ela tá distorcendo os personagens, às vezes ela acaba escurecendo muito a imagem, acaba deixando os personagens borrados, com caras estranhas, sabe? Cria coisa onde não tem, textura onde não tem. Aí fica muito feio de se assistir. E além do fogo, né, do problema do fogo e da câmera tombando, né, que o Lucas esqueceu de falar, é que, tipo, no episódio do Abominável Homem das Neves, né, tinha aquele problema lá, que umas cenas lá, a IA acabava, de certa forma, quebrando as anteninhas do Chapolin, que ficava sumindo em algumas cenas, ou, sei lá, ficava bugada. Eu acho que eles consertaram isso, né? Porque eu não reparei até agora alguma coisa bugada nas anteninhas nos últimos episódios. Eu acho que só foi naquela exibição mesmo que tava estranho as anteninhas com IA. Pra mim, sabe como que deveria ser a exibição perfeita de imagem do SBT? Lote velho sem IA. Esse seria perfeito. Eu não aguento, porque a IA é feita por cima do lote novo. Na verdade, pior que o lote. Tem hora que o lote velho fica pior com a IA. Fica pior. Mas o lote velho é maravilhoso. O lote velho é perfeito. Para que vão botar essa porcaria de lote novo? O zoom ignorância. Até a minha tia, ela tem 60 anos. Não, ela tem quase 70 anos. Eu botei aquela cena do Santa Ignorância lá da concha de molusco. A minha tia falou: tem algo de errado. Tem tudo errado, né? Agora, colegas, eu tenho que admitir uma coisa. Eu não tô acompanhando a exibição do SBT. Eu joguei a toalha. Eu direito, cara, porque tipo, né, nas últimas semanas o SBT tava exibindo os episódios raros, né? Episódios raros, na verdade, semelhantes. Aí do nada, né, os caras começam um monte de repeteco, reprise, aí eu confesso que eu abandonei um pouquinho de assistir, até porque, pô, praticamente a semana inteira tendo reprise só no Chaves, né? Porque no Chapolin eles estavam passando tudo, tava passando um monte de material aí, sem ser reprise, mesmo que algumas vezes eles tenham reprisado, né? Como o Não Seja Burro, Chapolin, a reprise lá do museu lá, que, pô, pra que reprisar esse episódio do museu, se podiam pegar outro episódio que também é um museu e que também é do lote 92, né? Que é o Museu do Ladrão de Cera, né? Podiam muito bem ter pegado esse episódio ao invés de reprisar outro. Mas aí eu abandonei um pouquinho. Mas tipo, Chapolin eu tô vendo um pouco mais. Agora Chaves eu abandonei um pouco porque ele só tá sendo reprise praticamente. Assim, vamos lá. Eu ainda gosto de assistir. Ontem eu vi parcialmente, porque eu não desisti de ver o Roupa Limpa Suja Assim em Casa, que finalmente ele veio. Alguns falam, não, isso aí tá impedido de passar, não tá impedido porcaria nenhuma. Mas
O bom que eu já tô vendo agora quando eu pego meu HD pra ver os episódios, eu pego pra ver os episódios que eu sei que o SBT não vai passar. Eu ainda tô com o pé atrás de ver alguns episódios que eu tenho esperança que o SBT passe, mas daqui a pouco não vou começar a assistir porque não vou esperar o SBT passar, porque eu sei que, né, é meio difícil. E aquele negócio, Chaves eu acompanhei muito tempo, praticamente todo dia assistindo. Agora eu tô parando agora o Chapolin, estou feliz com o Chapolin, tô gostando de ver Chapolin no SBT, tô gostando bastante. Porque inclusive, não sei se vocês sabem, alguns aqui sabem, mas com essas exibições do Chapolin tivemos, não algo que quase ninguém comentou, mas que o episódio da fatia de melancia, da explosão, veio com uma cena inédita maga. Porque a edição que o Multishow exibiu era uma edição cagada, lixo, horrorosa, provavelmente feita pelo Lascala, que era o quê? Que tinha algumas cenas que elas entravam o áudio em espanhol. Tinha uma cena, eu acho que era o Chapolin caindo da escada. Eu lembro que tinha dito isso. E que trocaram o áudio em espanhol. Algumas cenas trocaram o áudio em espanhol. Sendo que na exibição do SBT que teve essa semana, eles não trocaram, ficou com o áudio mago o tempo todo. Então a gente teve algumas reações, algumas coisas do Gastaldi que a gente não tinha ainda. Isso me deixou feliz. Além, claro, do assistente de diretor. Mas de resto, sabe, só tá sendo reprise. Nossa, eu fiquei com. Eu de início eu acreditei naquela teoria, por quê? Eu lembro, nossa, episódios raros durou poucas semanas, porque quando tava lá assistindo e começou Santa Ignorância, eu falei, pelo amor de Deus, essa porcaria. Eu só assisti porque quando passou em janeiro eu não vi, entendeu? Mas fiquei com uma raiva. Eu até pensei, eu acho que eles foram lá, quiseram pegar o Festival da Burrice, erraram pegando a versão errada, vou tentar acreditar, né? Tanto que no Mais SBT demorou pra entrar, demorou bastante até pra entrar. Só que veio sexta-feira, veio de gota em gota, eu achei, não, realmente estão de sacanagem com a gente. Aí foi o começo do declínio. E, aliás, praticamente Chapolin, por incrível que pareça, está sendo mais bem tratado do que Chaves, né? Porque Chaves está agora sendo deixado pro lado lá, só com repeteco. Aí Chapolin, né, que praticamente foi tratado mal desde o início, né? Até em 84, né? Com Chaves tendo, sei lá, 90 e poucos episódios dublados e Chapolin só 20 e pouco, pô. Aí agora, nessa volta das séries, Chapolin tá sendo bem tratado pela primeira vez, digamos assim, né? Ao contrário de Chaves. Chapolin, essa semana, pré-Dia das Mães, tá sendo um sonho, realmente. Cada dia um episódio raro diferente. E Sim. Não, pra bem claro que o mais emocionante de tudo foram as duas joias raras que tivemos até agora, né? Assistente de diretor que não falou sabe nas apostas, todo dia aposta. Eu falei, eu creio, eu sinto, eu sei que vai ter um dia que o SBT vai lá, vai começar o Chapolin, vai dar o fade, vai vir a Maria fumando, provavelmente com alguma BGM do Kids em cartoons. Eu já imaginava que seria Walking the Dog. Ela andando, ia ficar mal feliz. E aconteceu, nossa. Legal. Engraçado, eu reparei o seguinte. Parece que cada mês está tendo um inédito maga, né? Março teve as apostas, abril o assistente de diretor, e provavelmente esse mês deve vir o Bandido Ferido, ou o Sansão e Dalila se existir, né? Né? Ou a. Ou vai vir o. Ah, não, é que tinha matéria de um episódio, mas esquece que é o Vampiro 78, que alguns dizem ter dublagem maga. Não sei, mas. E vai que, sei lá, do nada o planeta Vênus volte. Eu nem duvido que alguma hora volte, porque supostamente o SBT tem esses perdidos mundiais digitalizados. Agora, vontade de exibir, não sei. E aliás, você tinha falado do episódio da explosão, né? É uma pena que, tipo, alguns materiais o SBT não conseguiu resgatar de certa forma, assim, tipo a mini sketch inicial do episódio da explosão, né, que tinha na abertura, mas aí eu acho que foi desleixo do SBT, porque provavelmente o funcionário que foi mexendo no episódio não percebeu que tinha uma sketch no meio da abertura e cortou. Aí, mas provavelmente foi dublado. E também teve aquele caso lá da exibição do episódio da lata de lixo, né, que praticamente foi exibido em espanhol no SBT, até porque não teve dublagem. Não teve dublagem.
E pessoal, quais são suas expectativas para o futuro nessa exibição do SBT? Vocês acham que vão mudar de horário? Vai continuar? Vai ter novidade? Não vai ter? Sobre o horário, eu não sei se. Dizem, né, que tem a teoria que vai entrar agora o Chaves no Bom Dia e Cia, e vai ter agora 2 episódios no Chaves da Noite e 2 do Chapolin. Eu quero, pelo amor de Deus, não aguento mais reprise. A saturação tá. Eu não sei o que é pior, a saturação desse lote novo aí com o IA ou a saturação dos episódios, porque eu não aguento mais. Daqui a pouco vai vir estatísticas 4. Hoje é dele estatísticas 3, daqui a pouco vai vir estatísticas 4. Eu não vou aguentar mais. Santa Ignorância 3, não vou aguentar mais não. Não vou. Não seja burro Chapolin 3 de novo. Pelo amor de Deus, não. Não seja burro, SBT. Eles não conseguiram seja a proeza burro, de saturar o feriado em menos de um ano. Que nem exibiram tudo, né? Praticamente já estão reprisando, sendo que ainda tem muito episódio para ser exibido ainda. Eu particularmente quero muito, porque tem alguns comuns que eu quero muito poder ver no SBT. Eu não sei, às vezes eu fico meio mal, porque eu sei que é comum, já é manjado, mas tipo, eu tenho vontade, por exemplo, de ver Cleópatra no SBT, Branca de Neve, os Sete, Churin Chunclone, entendeu? Ver esses, ver alguns outros. Mas eu realmente tô feliz com a exibição, espero que melhore. Pare com aquela mania horrorosa de querer picotar título. Mas toda hora querem cortar título. Não aguento 10 segundos gastar de falando no outro que já querem cortar. E aliás, teve uma coisa que a gente acabou não percebendo, mas tipo, lá no final do ano passado, começou aquela besteira, né, do SBT começar a picotar os episódios, né, tipo, o Fantasma da Vila cheio de cortes no Natal, o Vamos ao Cinema todo cortado, e também o sumiço da maioria dos episódios do lote de 92 do Chaves, né, praticamente até agora só passou aquele dos Penetras, né, de 79. Foi o único de 92 que passou até agora, do Chaves, né, até porque Chapolin, eles exibiram quase tudo até agora. Agora Chaves, tá acontecendo alguma coisa, tipo, problema de direitos autorais, provavelmente, por causa do Mário Lúcio, pelo que falam. A música da Chiquinha, do Kiko e o do Seu Madruga estão com problemas aí que acabam impedindo, né, da exibição desses episódios, até porque, né, a maioria, grande parte do lote 92 tem um monte de música do LP, aí fica difícil de exibir. E tipo, tem algumas pessoas que falam, tipo, teve uma época aí que começaram a exibir Rio Sound, né? Começaram a exibir Rio Sound também, junto com o Maga. Aí o pessoal fala, a saga do Festival da Boa Vizinhança, né? A primeira parte vão exibir. Primeira parte não, a saga inteira vão exibir com o dublagem da Rio Sound, né? Mas, tipo, né? O Valete, né? Colocou a música do Seu Madruga na parte 1 da Rio Sound. Então, né? Por causa disso, talvez a saga do Festival da Boa Vizinhança nunca mais vai ser exibida. Nunca mais. Não. Mas, tipo, demora um pouco pra exibir por causa desses problemas aí do lote, né? Das músicas. Que realmente é uma pena. Pô, SBT, paga as músicas aí, pô. Assim, sobre essa teoria, na verdade, não é o problema. Sabe aquela IA que o SBT lançou? O SBT Bot? Se você perguntar pra ele por que alguns episódios não foram exibidos, eles falam que foi por direitos autorais. A IA diz isso, mas não vou confiar na IA. Agora, o que realmente tá. Eu sei que é o seguinte: o problema não é Mário Lúcio. Até porque o Mário Lúcio. O que eu vou falar sobre o Mário Lúcio? Ele. Como eu posso dizer? Ele não é que tem um ego, mas ele sempre tem orgulho das dublagens que ele faz. Por exemplo, toda vez que o Aí Vem o Chaves toca em algum lugar, ele postava no canal dele. Eu tenho total certeza, se ele estaria muito vigiando. E assim, eu acho que o problema não é Mário Lúcio. Não é Mário Lúcio. Por quê? Roupa Limpa surge assim em casa com o Aí Vem o Chaves, ou Chapolin com o Aí Vem o Chaves. A gente tem que lembrar também que
o Aí Vem o Chaves não é só a versão do disco com aquela pegada. A versão instrumental, aquela acelerada, apesar de ser uma outra gravação, é a mesma composição. Quem entende música sabe, é a mesma som, só altera o tempo. O tempo e os instrumentos ali. Mas as notas é a mesma música. Ou seja, se o problema fosse composição, daria o mesmo problema. Então estou exibindo. O problema todo é que é o seguinte, vamos pegar para analisar o disco do Chaves. As músicas lá são, vamos lá, são 10 músicas, né? 10 músicas, pelo que eu lembro. E tipo assim, lembro que eram 10 músicas, sendo algumas adaptadas para o Brasil e outras originais. Então, tipo, vamos lá. O disco do Chaves. Vou pegar aqui. A primeira música, Aí Vem o Chaves. Composição, Mário Lúcio, Antônio Paladino. Mário Lúcio, Antônio Paladino e aquele que tá no Shakespeare. Shakespeare é o nome dele, mas... Tchum Klein, do Shakespeare, com a adaptação do Antônio Paladino. Kiko, Mário Lúcio e Marcelo Gastaldi. Chiquinha, Marcelo e Fernando Neto. Chaves, o Rei da Palhaçada, Roberto Gomes Bolanes, a adaptação do Paladino. E Madruga também, composição do Mário Lúcio com o Gastaldi. E se a gente reparar até agora tudo que tocou, o Kiko eu acho que já tocou até, só foi em um episódio, que é aquele da Chiquinha do Terror no Cortiço. Mas que toca muito baixo, porque ninguém consegue ouvir aquele negócio, é muito baixinho, muito baixinho. Não tivesse deve ter ouvido. Mas olha o interessante, justamente Chiquinha, Madruga e Kiko foram as únicas que não tocaram ainda. Sem tirar aquele negócio do Terror do Cortiço. Por quê? Aí vem o Chaves, a versão instrumental já tocou no Roupa Limpa Suja Sem Casa e naquele do Chapolin. E a versão acelerada toca praticamente todo dia, né? Porque eles amam exibir lote de 90. Tchum Klein. Exibiram também episódio com essa BGM, Amigos Palhaços, Conto de Fadas, uma porrada de episódio, roupa suja lava-se em público, Roupa Limpa Suja-se em Casa, Vamos ao Cinema, um monte de episódio que toca essa trilha e tal. Barulho da Cidade também já tem episódio que tocou, Quero Viver Dançando também, todas, exceto as 3, que foram as únicas compostas pelo Gastaldi no disco. E realmente o problema não é Mário Lúcio, por quê? Professor Apaixonado, tem ele no Professor Girafales. Ano Novo, tem ele lá no meio, não de 73 também, né? Tem a música, então ele tá lá no meio. Tocando violão, tem o violão que foi ele que tocou. Entendeu? Músicas que tem ele, um monte de coisa que tem ele. O problema não é ele. O problema são justamente as composições do Gastaldi. E isso é meio ruim. Por quê? Porque acaba engavetando episódios maravilhosos, como a Escolinha para o Professor Girafales, a Escolinha da Chiquinha, então, pelo amor de Deus, toca uma salada. A música, sério, eu fui assistir esse episódio, troca umas 3 vezes a música do Seu Madruga, em 10 minutos. Assim, é uma salada, entendeu? Tem outros que toca pontualmente, entendeu? Aí tem alguns 90 que também tocam essas trilhas, então aí é complicado. E essa limitação acaba ajudando ainda mais na saturação, né? Inclusive tem até a teoria também que agora que parece que só... Por exemplo, Chapolin, qual que é o problema de direito que tinha Chapolin? A música da abertura, que já resolveram. E tem aquele negócio da Chiquinha, por quê? Porque no Menino que Jogava Seus Brinquedos Fora, na cena que toca a música da Chiquinha, eles mudaram o áudio original em espanhol. Eles mudaram o áudio original, botaram, que não tem fala, botaram o áudio em espanhol. Mas também eu acho que é o único do Chapolin que toca a música do LP, ou um dos poucos. Então, de fato, né? De fato, o Chapolin parece até mais grande, porque eu sou o perdido do contrabando. Agora, a Chaves está me preocupando, por quê? Até agora não veio nenhum perdido mundial. Nenhum perdido. Ser pintor, errar é humano, nada. Festival da Boa Vizinhança, entendeu? Não veio nada de perdido mundial, muitas marteladas. Entendeu? Aí isso me preocupa um pouco.
Mas aí do Festival da Boa Vizinhança é mais porque eles não exibiram ainda, porque a primeira parte tem a música do Seu Madruga. Então isso acaba meio que impedindo de exibir a segunda parte, que é Perdido Mundial, né? Que eles podiam muito bem, sei lá, só não exibir mesmo. Mas essa falta de 92 aí realmente dói. Tipo, antes das séries acabarem, né, lá em 2020, pô, era saturação a rodo do lote 92. Tipo, é a saga lá do Seu Madruga Sapateiro, as paredes de gesso, o concurso de beleza sendo reprisados aí, a exaustão aí com a volta das séries, esses episódios aí que eram, tipo, os queridinhos do SBT, né, sumiram por causa desse apagão das séries aí no meio da pandemia. Inclusive parece que inclusive pode. Engraçado, os Rio Sound que ainda não voltaram são justamente partes de saga de 92, entendeu? Justamente são partes de saga de 92, que é o. Que é a parte 4 do Festival da Boa Vizinhança, o Cachico Vem a Cavalo e o do Gesseiro. E eu acho isso interessante, porque eu não sei porque não reprisaram de volta, mas pelo que parece o SBT parou com aquela bendita padronização. Por quê? Porque desde daquela exibição do Marujo Enjoado, o SBT tem misturado, tanto que teve a exibição do Batendo uma Bolinha Rio Sound, em que em seguida veio a Mudinha de Chirimoia, que é Maga, 84. Não sei, pode ser que... E sobre o que você havia comentado do episódio das Novas Vizinhas, o É Real Humano, eu acho que eles só não exibiram por ser uma saga de 4 partes. Aí, meio que eles não estão tocando muito nessas sagas longas. Não sei, porque tipo assim, porque agora não tem aquela exibição do sábado. E como até não é um horário exatamente fixo, né? Porque é sábado série, eles podem mudar, tanto que eles já mudaram. Tanto que teve aquele dia da festa da amizade, como episódio longo, e o Espírito dos Zombeteiros, em que eles colocaram mais cedo o Chaves e colocaram esses 3 episódios longos. Eu tenho total certeza que se fosse pela vontade do SBT, eles muito bem poderiam tirar um do Maluco no Pedaço ou ajustar ali pra colocar 4 episódios. Eu acho. Entendeu? Não acho que é tão impossível isso não. Acho que é mais por conta disso mesmo. Entendeu? Tipo assim, sagas, por exemplo, o Serpentão é uma questão de talento, não voltou ainda. Tem perdido o Mundial. Se preocupa. Isso até preocupa a possível volta do como. Se os perdidos mundiais manjados do SBT não voltarem, imagina como pegar o Tora Unha. Aí complica. Chapolin, eu tô achando realmente o Chapolin mais provável de vir o Aventuras em Vênus. Tô achando realmente bem mais provável o Aventuras em Vênus do que o Como Pegar um Touro à Unha. Inclusive, falando em Chaves, né? As exibições surpreenderam por conta justamente também da volta. Bom, da volta de um dele deu até polêmica porque eu criei o tópico no Fórum Chaves, o pessoal ficou me zoando porque o Quem Convida Paga, que ele tem um negócio interessante, porque ele tem a versão 74 normal, que acompanha o Quem baixa as calças fica sem elas. E tem a versão que toca junto com o Natal Noite de Paz, que é cortada e foi para Noite 88, enquanto a outra é de 90. E no período pré-2020, eles tinham padronizado somente aquela de 88, um corte. Tanto que a de 90, que é Quem Convida Paga, só tinha sido exibida uma vez em 2012. Mas voltou a ser exibida. Agora, semana passada, também houve a volta do Quem Manda é o Chefe, que acompanha o leiteiro, Sem Noise Reduction, Milagre de Deus, Sem Noise Reduction, Lixo da Televisa. Ele veio com o leiteiro, né, normal, e também teve a outra vez também no sábado a volta do Don Quixote, que acompanha o Isto Merece um Prêmio. Agora, pessoal, eu queria aproveitar essa reta aqui para fazer dois avisos, tá legal? Um é sobre o podcast mesmo, pro público. É o seguinte: para conseguirmos manter as postagens com uma boa frequência,
Os vídeos serão bissemanais, ou seja, a cada 2 semanas um vídeo novo. O dia eu ainda tô decidindo, mas no dia que esse vídeo aqui sair, vocês vão ver, vai ser esse dia. Então, que aí a gente consegue se organizar melhor, eu edito o vídeo, sai tudo direitinho. Eu acho que é um horário, qual vocês acham que é um bom dia da semana? Não faço a menor ideia. Eu não sei se vamos conseguir manter constância. Pra mim, eu acho que qualquer dia da semana, sei lá, segunda a sexta, eu consigo participar e gravar. Então, tipo, de segunda a sexta eu consigo. Agora sábado e domingo é mais difícil mesmo. É só em raros casos que eu consigo mesmo. Mas, sei lá, segunda, sexta, eu tenho 98% de chance de conseguir participar. Só se não tiver alguma ocorrência, essas coisas aí eu não acaba podendo. O segundo aviso... pode falar, Lucas. Não, porque eu tô no terceiro ano também. Tem a questão também a questão também do Enem, das provas, então às vezes eu acabo não conseguindo manter uma constância tipo de prova, de participação, entendeu? Mas aí, tipo, a gente pode ir alternando as participações pra tentar até deixar mais variado o podcast. E o segundo aviso é sobre um outro canal. Por quê? Por coincidência, aqui estão reunidos 3 membros da Rio de Guanabara. O Ashura, que é o nosso Godines, e o Lucas, que é o Kiko. E eu sou o Chespirito, Chaves. Um alívio em quadra! Lucas, consegue fazer a vozinha do Kiko aí pra gente? Não. Pô, pior que me fez lembrar que eu consigo fazer a voz do Kiko do lote de 84, né? Que ele tem a voz mais esguiçada. Espantei. Ah, eu não sabia. Ah! Besta é a sirene da ambulância. O senhor está me repreendendo? Nossa, esse choro do lote de 84 é muito bizarro. Ai, ai. Não é meu lote favorito. E já que todo mundo fez, eu vou fazer o meu chavinho aqui também. Fui sem querer querendo. Ninguém tem paciência comigo. Não contavam com minha astúcia. Agora a versão Tata Guarnieri. Não contavam com minha astúcia. Só faltou o uou! Uou! Seu barriga, o senhor vai ter cachorrinhos? Vamos falar das bizarrices. Eu vou começar. Uma coisa também que aconteceu, infelizmente, ainda bem que não foi tão frequente quanto antigamente, que antigamente tinha bem mais, né? Mas, tipo, dessa vez a gente, graças O que é isso? pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, as bizarrices que tivemos. Acho que uma das piores. Primeiro, os cortes, né? Os cortes que. Começou em dezembro lá, teve lá o. Na verdade, assim, os cortes, eles foram começando aos pouquinhos. De vez em quando, agora parece que tá quase sem nenhum corte. Às vezes tem um cortezinho ou outro que a SBT faz, mas nunca absurdo. Exceto o que teve lá em janeiro, né? Porque, tipo, e bom que agora estão reprisando os episódios de janeiro sem os cortes, pelo menos um bom motivo.
para reprisarem. Mas tipo, o que teve? Por exemplo, teve em... Começou... Bom, os cortes, eles começaram já no... Acho na primeira semana. Já na primeira semana. Com aquela cena final do Bilhetes Trocados, que teve um corte. Bilhetes Trocados. E depois disso era um peteleco aqui, um peteleco aqui, até que chegou o bendito dia 24 de dezembro, em que Natal, dia 25, passou Natal no dia de paz. Semelhante, sem esquete. Vai lembrar que a primeira esquete que exibiram nessa exibição desde que eu voltou foi em janeiro com o do futebol é minha melhor medicina. Beleza. Que isso? Que isso, Ashura? Era o som da televisão aqui. Eu já mutei, pode continuar. Então, o que aconteceu? Foi começou os sketches, né? Alguns aqui. Alguns cortezinhos aqui, outros ali, corte de título no Chapolin. Teve e tal. Agora o problema foi dia 10 de janeiro, porque o que aconteceu? Até então, programação sexta-feira da SBT normal. Até que em janeiro começava a fazer uma programação especial de férias de janeiro. Então o que aconteceu? Sexta-feira não tinha Chapolin, era só de segunda a quinta. E Chaves. Aí veio o bendito Vamos ao Cinema em 15 minutos. Eu assisti esse dia, nossa, eu fiquei impressionado como acabou cedo. Um monte de corte, ainda é um dos piores com a IA, piorou. Um monte de corte. Até que começou uma enxurrada, né? Aí eu vou aqui pegando aqui alguns do Chaves aqui. Aí depois disso, veio em seguida uma ajuda para a Cruz Vermelha. Já veio com alguns cortezinhos aqui, ficou com 17 minutos. Não ficou com 15, mas não ficou bem legal. Não ficou legal os cortes. E depois o vendedor de balões cortado, troca de chapéus bem cortado, sendo ignorância bem cortado, aí veio sexta-feira. Justamente o dia que cortaram pela primeira vez, por conta do horário, que tinham que começar mais cedo por conta do especial de verão. Passaram a Briga dos Pombinhos, que tem 26 minutos. Falei, pelo amor de Deus, a tesoura vai cantar. Eu não só cortaram 1 minuto, né? Ficou com 25. Aí depois passou as pessoas boas devem amar seus inimigos. Teve um cortezinho lá, 20 segundos. De gota em gota, minha mãe fica louca. Que teve um cortezinho ali de bloco, intervalo. Aí teve um outro corte ali mas não foi aquele uau, meu Deus, quantos cortes. Mas teve alguns cortezinhos. Dinheiro perdido. Aí veio o dinheiro perdido. Aí a partir dali não teve mais corte. Só algum cortezinho outro aqui. O Chapolin do Rei do Disfarce teve corte. Aí provavelmente no Chapolin tivemos algumas exibições com cortes, né? Como assim, algumas exibições com cortes do Chapolin. Foi, por exemplo, Júlio e Rometa, as duas partes da saga, cortaram a chamada, né? Chamada é tranquilo cortar, o problema é que cortaram coisa também de cena, pelo menos não cortaram taca petaca. Cortaram aquela serenata que ele faz com o Juleu antes do cachorro que culpa. Sim. Tem o cachorrinho que nasceu sozinho. Não se rugue, couro velho que te quero para tambor. Não se rugue, corte velho que te quero para tambor. Ele com cena cortar pela televisão ainda, pior ainda, junto. Pedinhos em família também dizem que teve um cortezinho ali. Aí teve mais corte. Irmão Gêmeos parece que passou sem corte, parece que passou direitinho. Agora, Irmão Gêmeos passou direitinho. Agora, o do Caçador de Louco foi tesourado. Até terminou com a barra verde em cima da vinheta de encerramento do Chapolin widescreen. Nossa, eu vi isso ao vivo, cara. Foi horrível. Eu não vi, mas ficou eu perdi. Lixo. E aí tem alguma bizarrice lá. Eu acho que a pior de todas, que a gente até já zoou aqui, foi estatísticas. Contextualizando, o SBT resolveu fazer no carnaval uma programação especial.
Aí teve o feriadão, os desenhos e tal. De noite, Chapolin normal. E de tarde houve a exibição do Chapolin, do O Espião Invisível. E após passou a saga da Perna Quebrada 78, estatísticas e a Perna Quebrada. Beleza, passou normal. Aquela edição horrorosa que inclusive tem outra bizarrice também que tem ocorrido. Isso infelizmente tem ocorrido até agora. Mas tinha muito em janeiro também, porque é o seguinte, como vocês sabem, Chaves não tem intervalo direito, só praticamente vai ser intervalo, mas Chapolin todo dia tem um intervalozinho no meio, vem um intervalozinho comercial no meio. E no Chapolin às vezes tem cortes do nada, né? Porque tem aqueles fades para comercial, mas eles vão lá e colocam do absoluto nada, sabe, do nada entra um comercial. Isso aconteceu mais recentemente no assistente diretor, mas ainda bem que tem mais SBT, então eles não foram prejudicados com a gravação. O da conferência sobre o Chapolin, a gente tem uma justificativa que tem a questão com o especial da Globo em 60 anos. Aí botaram aquele comercial ali para poder não coincidir. Uma questão mercadológica, a gente até entende. O problema é que tem uns que não tem nada a ver. Aí complica a nossa situação. E essa exibição teve corte do nada. No meio do Chaves também, intervalo. Do feriadão SBT. Só que, beleza, passou lá o Visível e a saga, até que o pessoal foi lá, resolveu ligar a TV de noite para assistir. E estatísticas de novo, pessoal, pelo amor de Deus. Passou a tarde passando de novo. A gente até tenta passar um plano, mas é difícil. Sabe que alguns justificaram não, porque né, tem um público que não viu, mas é o mesmo público, né? O público que vai ver Chaves de tarde vai ver o Chaves de noite, né? Mas acabou que teve essa reprise. Porém, o que marcou mais não foi nem a reprise. Foi o que aconteceu. Por que aconteceu? O Chaves, o horário programado para ele entrar no ar é 8h45 da noite. Só que o SBT, como todos nós conhecemos, não é bom assim com horário. Tanto que quando estreou lá o Chaves, quando rolou o Chaves no 12 de outubro, em 2 de novembro também, Chapolin atrasou para começar, Chaves terminou mais tarde também. Uma bagunça que só o SBT sabe fazer com programação. Eles amam atrasar a programação. É um amor. E isso não é legal, né? Porque programação a gente gosta de respeitar. E o jornal começou 3 minutos mais tarde. Terminou 3 minutos mais tarde. Pensaram, nossa, o que vamos fazer? E Que queremos fazer? Aí que aconteceu? Rolou aquele bendito corte. Mas vai contar a história. Do nada, cortaram o episódio do absoluto nada. Cortaram, nem esperaram terminar a fala. Já meteram um corte. Aquilo lá foi, apesar de ter sido engraçado, né? Porque cortou logo numa fala da Dona Florinda, né? Foi um desrespeito, né? Porque nem esperaram o episódio acabar. E olha que tava quase acabando, né? Faltavam uns 3 minutos de episódio ainda. E os caras lá foram lá e meteram o corte seco mesmo. E tipo... E justamente o tempo que atrasou a novela. Justamente o tempo atrasou pra quê? Porque cortaram pra colocar A Caverna Encantada. Grande insucesso da SBT. Que dica encantada não tem nada. Eu perdi as paciências de acompanhar o Chapolin justamente porque eu sempre tinha que pegar um pedaço dessa novela. Eu não tava aguentando mais. Pô. E tipo... Eu pelo menos eu aguento um pouquinho. Às vezes até paro pra ver o começo depois do Chaves, mas depois nunca vi um capítulo completo. É tanta bizarrice. Lá é o colégio. Lá é o colégio interno Rosa dos Ventos. Então tem. Dia deles estava lá a diretora lá pirando lá, mandando todo mundo ficar em cárcere privado dentro do negócio. Aí tem tem o Júlio. O Júlio tá lá, o Júlio do Cocoricó, o Fernando Gomes fazendo um personagem. Tá, eu achei que seria o personagem Júlio mesmo. Não, o Júlio, o Fernando Gomes, ele faz um personagem com moleza, né? Que é a mochila da criança, que é um boneco que fala. Aí do nada apareceu um cara fantasiado gigante lá, fizeram até uma referência ao ET lá, o voando de bicicleta com chroma aqui, ó.
estilo Chapolin, coisa linda. Meu Deus, essa novela é maravilhosa, só que não. E você tinha falado dos cortes, né? Tipo, apesar de alguns cortes do SBT, também teve alguns cortes da Televisa também. Mas também teve casos de tipo o SBT remendar cenas que eram cortadas da Televisa com o lote velho, né? Como o episódio de não são pedras, são eu esqueci a frase, mas é aquele episódio lá das pedras do Chapolin. Aí remendaram uma cena do lote velho com o lote novo. Também teve os outros episódios. Mas também teve episódios que eles simplesmente tiveram preguiça de remendar com o lote velho e só tacaram o lote normal mesmo. Tanto que aquela sketch lá do soldado atrapalhado, né? Foi exibido cortado, não exibido completo, por causa que as imagens estavam danificadas. Então esse é um caso aí, esse daí ele não entrou no Mais SBT, por isso que a gente não sabe. Mas tem caso que, inclusive vamos falar agora sobre os episódios rotativos, né? Agora começou a ter os episódios rotativos, faz umas semanas, que é o quê? O episódio passa na TV, depois ele vai lá e fica no catálogo do Mais SBT por uma semana. Bom, uma semana uma ova, né? Porque tem alguns episódios que estão lá até agora, porque teve problema lá. O programa do Clotilde já era pra ter saído há uns 3 dias, mas tá lá ainda lá. O Ladrão da Vila também. Mas enquanto tem outros que realmente estão saindo, estão trocando. Agora, o problema todo. E tem alguns, por exemplo, vazamento, episódio que ainda não passou, já sendo colocado no aplicativo, episódio errado. Quando começou o Chapolin, passou a conferência no Chapolin e no dia seguinte passou a Dona da Ilha dos Homens. E colocaram ao contrário, no dia que era pra colocar a conferência, colocaram a Ilha dos Homens, no dia que passou a Ilha dos Homens, colocaram a conferência. Não ficou coisa boa não, infelizmente. Mas o que aconteceu é que esse daí não tinha. E tem alguns episódios que ele vem com alguns cortes na TV, mas no aplicativo vem completo. Por exemplo, Lavagem Completa, de 75. Passou no SBT com aquele início cortado, aquele início que é usado na abertura mexicana do Chaves. Sendo que no Mais SBT está completinho. Que nem, por exemplo, no Caça ao Rato. Cortaram a cena inicial que tem o título falado, que é o título remendado. Caça ao Rato. Primeira parte. Não, Caça ao Rato. E que no Mais SBT tava direitinho, como passou até como passou em dezembro, em janeiro. Ou não, pera, nem lembro como passou, mas que passou com o título bonitinho lá do Caça ao Rato, sem cortes. Entendeu? Aí, complicado. E esse aí eu tenho a impressão de que os episódios passam lá pelo banho de burrice artificial. Um banho de ar. Entendeu? Aquela belezura, só que não. E aliás, tem até alguns episódios que a gente sabe que provavelmente recebeu IA, mas até agora não exibiram, né? Como a terceira parte dos Espíritos Zombeteiros, a quarta parte da Festa Boa Vizinhança, e até mesmo do Lição de Boxe, né? De 74. Eles já exibiram a versão de 77, mas a de 74 que tá no Mais SBT, eles não exibiram até agora. Detalhe, já exibiram 2 vezes até. E nada de uma versão que eles já tinham pronto. Inclusive tem esse problema semelhante, parece que... Porque, como vocês devem se lembrar, na época antes do apagão, 2020, eram exibidos semelhantes. Pra caraca, Moedas de 73 era saturado até minha mãe, era saturado a toda santa hora passava essa bendita porcaria. O Ajude-se uns aos outros também era reprisado pra caramba, de 72. Entendeu? Reprisando pra caraca, alguns todo santo dia praticamente passando e tal. E parece que agora não tá vindo mais, parece que o último semelhante que veio foi
Bom, no momento que a gente tá gravando, pode ser que de noite passe um semelhante, mas a última vez que passou um semelhante de Chaves foi há 2 semanas atrás. É 2 semanas atrás. É. Enquanto agora estou insistindo em reprise de episódio que já passou em março. Em Chaves tá complicado de acompanhar, tá complicado. Falando nisso, tivemos uma coisa atípica, que foi no dia vulgo ontem, né, no dia da gravação, que foi dia 8 de maio. No dia 8 de maio houve o conclave no Vaticano, que escolheram o novo Papa, Habemus Papa, Papa americano. Então, foi lá o bendito Papa americano lá, e está passando o episódio Um Banho para o Chaves 79, mais um repeteco, e à tarde são escolhidos 2 episódios. E começaram o episódio lá, deu menos de 1 minuto de episódio, eu acho. Deu menos de 1 minuto de episódio. E teve. E cortou o plantão para anunciar. E quando voltou 1h30 mais ou menos, não voltou de onde estava. Voltou do começo, então voltaram para o começo do episódio. Não sei porquê. E não foi exibido outro episódio. Foi exibido somente um. Por conta desse plantão que teve. É aquele do roupa suja. Roupa suja não. Aquele do episódio do Kiko, né? De sujar a roupa dele. Provavelmente era pra passar depois do banho. Só que como teve o conclave, né? Ficou pra de noite. Mas até que bom, né? Horário nacional. Horário para todo o Brasil. Sem essa porcaria de horário local. Inclusive nós temos que falar também do absurdo de episódios que estão exibindo. Porque, meus amigos, são 18 episódios por semana. Gente. 3 episódios por dia, 6 dias por semana. Gente, acho que já tá bom, né? Acho que podiam diminuir, né? Porque, assim, eu gosto... Ó, eu vou falar uma coisa. Eu tenho... Não fetiche. Não me estranhe. Mas eu tenho uma coisa... Isso. Tem uma coisa que eu gosto muito, que são as chamadas para a próxima parte. Eu gosto muito de poder ver. Se querem saber o que irá acontecer, não deixem de ver nosso próximo programa, nesta mesma hora, neste mesmo canal. Eu gosto muito que eles passam, bom que tem os resumos completos e tal. E o SBT desencanou, porque tem esse monte de saga junta, e 3 episódios por dia, fazendo uma matemática básica, 18 episódios por semana, considerando 4 semanas ao mês, 72 episódios por mês. 72. Nossa. Onde que a série vai aguentar fôlego com 72 episódios por mês? Como? Sendo que eles exibem só um cento e pouco. Isso porque dublado no acervo eles têm 240. Supondo que realmente eles têm os problemas lá do lote de 92 e alguns de 90, vai para uns 200, mas ainda assim só passa uns 120 de ser. Pior, nem 150, tô passando 120. Saturado pra caraca. Não sei o que é pior, a saturação da imagem ou a saturação dos episódios. Um ponto que eu queria também comentar, se vocês quiserem comentar também, é a audiência. E o porquê que Chaves entrou no horário nobre. Vamos lá. Mas a gente está com aquela bendita novela infantil, A Caverna Encantada. E essa novela não está indo nada bem na audiência, está indo mal, está indo muito mal. E o SBT falou, vamos mudar isso aqui, vamos fazer o seguinte, pega esse Chaves aí, o Chapolin, vamos fazer um sanduíche de presunto, o presunto é a novela. A gente coloca a ideia de gênio. Chaves antes da novela, aí pega a novela, aí o que eles pensaram? Nossa, o pessoal vai ficar lá, vai ver a novela, vai ficar vendo a minha novelinha, vai ficar vendo a novela, esperando o Chapolin. Então, acho que o SBT esqueceu algo chamado desligar a televisão, e que a Maria faz isso, desliga a televisão e volta no Chapolin, nem volta, só vê o Chaves e vai fazer outra coisa, vai dormir.
É porque tem dia que eu tô dormindo, é sério, não me julguem, tá? Não me julguem. Mas tem dia que eu tô dormindo no Chapolin porque é tarde, né? 10 da noite, mas é um horário até que legal, mas tem dia que eu tô dormindo, tô muito cansado, aí eu acabo dormindo. Mas aí depois eu vejo o episódio depois. Com gravação, correção. Muito boa nesse horário nobre, gostei disso. E o Chapolin tem se dado bem, Chaves também. Realmente Chapolin tá elevando a novelinha, isso é algo bom, quer dizer que o público tá querendo ver Chapolin. E a coisa boa também é que o público do Twitter não tá reclamando dos semelhantes do Chapolin. Isso é algo muito bom, não estão reclamando. Só de Chaves praticamente eles reclamam mais, porque né? Eu quero até falar. Nossa, tem alguns comentários aqui que fizeram. Tem um comentário que literalmente fala assim: ah, os episódios raros. Se é raro é porque não é bom. Olha a ideia. Mano, Ideia. essas pessoas aí, eu não queria falar isso, mas dá uma vontade de esticar o braço, fechar a mão, dar um soco na cara, tipo. Pior, eu já vi esse tipo de comentário, mas tipo. Pior que isso me fez lembrar de um comentário de uma pessoa no Twitter, né? Que quando teve aquela reprise do Santa Ignorância, mano, um cara lá no tweet do fórum botou tipo um gifzinho de comemoração, né? Falando, finalmente acabou os raros, pô. E o cara comemorando reprise de Santa Ignorância, pô. Gente comemorando porque que os episódios normais, entre aspas, estavam sendo exibidos. Nossa, muita imbecilidade, muita imbecilidade. E ao invés do SBT ouvir os fãs mais que querem tudo, né? Eles ficam ouvindo essas pessoas aí. Aí por isso que teve repeteco aí, acabou os raros. Inclusive, a gente tenta fingir que não é verdade, mas infelizmente isso aconteceu. A audiência deu uma leve caída. Até porque, vamos ser sinceros, o fã brasileiro do Chaves não vai querer ver o semelhante. Chapolin, primeiro que Chapolin a maioria nem sabe que é semelhante ou não. A maioria só assiste o Chapolin. A maioria só. Até porque alguns são velhos, aí lembra dos anos 90 que exibiu alguns que são semelhantes, e aí fala, opa, esse aí é clássico, mas não é. Porque, tipo assim, Chaves, qual que é a questão? O Chapolin tem dado audiência legal, com os semelhantes também. Só que o Chaves, qual que é o problema? Quando era uma exibição normal e vinha um semelhante, a pessoa já ligava a TV pra ver e aí ficava e tal, reclamava. O problema de tudo é que, por exemplo, nesse caso do semelhante já anunciar episódios raros, a maioria das pessoas sequer ligava a TV. Ah, vai ver episódio que eu não gosto mesmo. Nem parava pra assistir, já falava que não gostava, então. Aí é complicado. E aí Né? falava justificativas de tipo, ai, tem uma versão melhor, esse episódio aí é uma versão piorada, sendo que tipo, tem caso de episódio semelhante, né? Que a versão semelhante é melhor do que a comum, como a da própria lição de boxe, né, de 74, que é melhor. É um roteiro porque o Seu Madruga tenta pagar de caloteiro pro Chaves, que é uma criança. Mas é melhor do que a versão de 77, que já foi reprisada 2 vezes. E a de 74 tá mofando lá no Mais SBT até agora. Tirou as palavras da minha boca. Eu ia usar exatamente esse termo, mofando. Mais SBT. Verdade. É. Deixa eu ver. Mais algum tópico que vocês lembram? Ou aqui o SBT parece que eles mudaram a listagem de episódios deles. Que eles têm, sabe aquela lista aqui Sim. do SBT? Pensei. Pelo que parece, o SBT já mudou. Não, pera. Parece que o SBT deu uma mudada. Eles mudaram o Ladrão da Vila, ele era o número 140, eu acho. Aí na nova listagem ele é o 149, alguma coisa assim. É.
Eu acho que já não tem muita coisa a falar. Alguém tem alguma ideia do que devemos falar mais? Olha, eu. Eu acho que o que faltou é sobre a estreia da Sinuca, né? Que voltou com o áudio completo e estreou no SBT. Verdade. Em março, né? É. Agora fala vocês que eu Tá, já vai falei você muito. ou eu, acho? Eu acho melhor você, porque você falou um pouquinho, então deixa você falar aí, porque eu e o Lucas a gente já falou muito, então tem o seu espaço aí. Tá legal, não sou mais o caladão aqui, não, galera. Ahn, o episódio foi. O episódio havia sido exibido somente uma única vez, que a gente sabe, lá no SBT Vídeo, em 2014. Só que parou nos 15 minutos. E o final ficou incompleto. Não tínhamos a dublagem clássica desse final. Tanto que, quando o episódio foi exibido no Multishow, tiveram que redublar. Temos versão Som de Veracruz, porque não tinha o final com a versão clássica da Maga. Até que finalmente, em março desse ano, 2025, finalmente a SBT exibiu o episódio da Sinuca completo, com a dublagem clássica. Foi a aflição dos fãs para ver se, quando chegasse no momento do corte, se ia continuar ou não. E felizmente eles continuaram até o final com a dublagem clássica. E um detalhe. Até porque foi na mesma semana do Estatística. O pessoal já fez até piada. Porque Estatística tinha passado, eu falei, ó, o SBT agora pegou mania em episódio incompleto. E um detalhe, né? Durante o momento que chega a parte onde a cópia aparentemente acabava a dublagem, o áudio realmente tem uma mudança, ele fica melhor. Ou seja, eles usaram outra fonte de áudio para completar o episódio. Aí acaba a pergunta. Por que eles não usaram a fonte inteira para o áudio ficar melhor ao invés de remendar? Só coisa que o povo do SBT sabe mesmo. Podiam ter usado o áudio de melhor qualidade que veio na cena dos minutos cortados, né? Mas resolveram continuar usando o áudio abafadão do mais SBT, do SBT Vídeos. E aliás, eu acho, né? É que tipo, falaram que o SBT conseguiu o episódio completo em 2015, né? Então, sei lá, se realmente conseguiram em 2015 ou só agora, né? Talvez esse episódio da Sinuca foi redublado no Multishow, né? Porque ele fez parte daqueles episódios que foi redublado, né? Como o do Não confundir a casa cai de velha com a velha cai da casa de 78, né? Que é o episódio favorito do Lucas. Que foi redublado quando passou no Multishow. Não, esse aí, vamos lá, por que isso não fala? Eu sempre gostei desse episódio, porque é um que não bloqueia. E o sketch do Chapati é maravilhoso. Eu já sabia da história nos Deixa eu Filmar, né? Barra assistente de diretor. E no Fórum Chaves, pra vocês entenderem, já acabou. Mas tinha umas apostas, a gente apostava. Não dinheiro não, só por esporte. A gente apostava o que ia passar de Chaves. Eu acho que eu vou passar tal episódio, vou passar tal episódio. A gente apostava muito. E nessas apostas e tal. E quando esse virou o anel de bronze, eu falei, aqui tinha alguns episódios. Eu não queria errar. Eu falei, não, eu me recuso a errar esse episódio. Posso errar, mas esse aqui eu quero acertar. Eu quero ganhar um ponto por esse episódio. E foi o que aconteceu nesse, porque eu falei, eu não vou errar. Eu vou insistir até o final esse episódio aqui do assistente diretor, eu tenho certeza. Eu creio como fé em Deus. Eu acredito que vai vir. Eu acredito que teremos. Não, eu acredito, eu acredito. Eu falava assim pra mim mesmo, eu acredito, vai vir. Vai vir o dia do Chapolin, vai abrir, vai começar a abertura, vai vir esse episódio, mago, inédito. E olha só a coincidência, justamente no último dia que teve as apostas passou esse episódio. Nossa, eu fiquei tão feliz porque eu tava no hotel, no Rio. Sozinho no quarto, quando deu a abertura e eu comecei a ouvir Walking the Dog. E pior que eu já imaginava que podia ser ela. Nossa, quando eu comecei a ouvir Walking the Dog, eu fiquei tão feliz, meu Deus, assistente. Eu fiquei incrédulo. Eu nem consegui entrar no Fórum Chat, que tava sem sinal.
Só fiquei parado prestando atenção na TV, não queria perder nenhum detalhe. Fiquei muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Infelizmente a SBT cortou o título do principal. Infelizmente. Foi uma sensação inexplicável poder ver um conteúdo dublado em 84, mas a gente só pôde ver completo agora em 2025. É até inacreditável o tamanho do descaso, né? E sobre a dublagem de 84 das apostas e a de 90 lá do Chapatin, eu acho que o impacto vamos lá. Desde que começaram a exibir os semelhantes do Chapolin dessa volta, não é que era óbvio, mas era meio que claro que esse episódio ia aparecer em algum momento. Era meio claro que isso ia aparecer. Estavam exibindo um episódio semelhante com os sketches finalmente, né? Já tinham estreado o sketch da fuga do Carne Seca e do museu. Eu acompanhei o roubo das maçãs, então era meio que já era esperado que viria. Esse podia vir a qualquer momento. Com talvez até o Cleberson fez a previsão que depois do assistente de diretor, 6 a 9 dias ia aparecer o. ia aparecer o bandido ferido. Vamos ver se ele tá certo realmente. Mas. O bandido ferido eu tenho toda certeza que isso aí vai aparecer em algum momento. Vai aparecer. Ovos Podres e Moscas, que tava desde 2003. Tenho certeza que com a estreia do Jantar vai aparecer, tenho total certeza disso. Por quê? Porque é meio óbvio por conta da questão semelhante. Agora em março, vamos levar para março. Só exibição só de comuns. Já tinha passado pelo pós-cortes de janeiro. E tal, estatísticas de reprise, então a gente estava lá, assim, sem nenhum semelhante exibido até então. E tinha um misticismo envolvendo essa dublagem. Tanto que o Barbano, a DM do Chaves, a gente ama zoar ele, porque ele erra todos e fala: gente, é impossível exibir os semelhantes do Chapolin. Exibiram. Gente, esse da sinuca, ele nunca foi dublado completo. Isso é óbvio. Vocês são burros. Ele foi dublado incompleto. Nunca. Isso não existe a versão completa. A SBT vai lá e exibe. Nossa, ele ficou. Quando ele mandou chupa Barbano. Vamos torcer pro Barbano falar. O SBT nunca vai exibir Aventuras em Vênus. Aventuras em Marte também, né? Porque bem que podia botar no cinema. Pô, imagina. Nossa, coisa linda, nossa. Já que o. Tem aquele lá, Eita Lucas, né? No SBT, o Eita Lucas, o meu programa. Eita Lucas. Em que Eita Lucas. Aí vamos lá. Aí imagina, nossa, que perfeito seria. Vamos lá, no sábado, passar o Chaves lá, que passa no sábado. Em seguida vem Cinema em Casa com o Chapolin. Aí entrega pro programa dele. Aí o SBT vai lá esperto, coloca um filmão pra passar depois. Aí seria ótimo pra audiência. Mas aí eu fico pensando, quanto tempo de IA vai renderizar, mano? Porque juntando 40 minutos dos dois episódios dá 1 hora e pouca de episódio. Deve demorar algumas boas horas, mas acho que vem. Até porque eles falaram que demora só 1 hora pra renderizar a IA. Mas aí é episódio de 20 minutos, né? Agora, 1 hora de episódio deve demorar, sei lá, quase 17 horas pra renderizar tudo. Não multiplica, né? 20 mais 20 mais 20 mais 20, 80, né? 80 minutos. Umas 4 horas. 4 horas. Sei lá, né? Mas seria uma boa exibir o Aventuras em Marte, né? Já que não passa desde 2002, né? No Cinema em Casa. Aí podia voltar no próprio Cinema em Casa, né? O Aventuras em Marte. Pô, seria muito interessante, cara. Aí fica a questão. Se o Aventuras em Marte voltar, a abertura vai ser qual? Porque quando exibiram créditos impossíveis, você vai ter que cortar créditos de tudo. As aberturas de filme, imagina, o SBT exibindo uma abertura de 92. Essa gravando nos estúdios da Martin, né? E ainda com o nome do Chespirito na cara da tela, né? Porque eles preferem falar Roberto Gomes Bolanhos.
Eles não querem falar X-Espírito e tem um maior X-Espírito na tela, com um coração enorme. Ou quando não falam só Chaves. Agora você vai ver um episódio do Chaves Ladrão. Dom Caixão. O sai de trás. Chaves louco. Sobre sobre o Chalouco, sobre as exibições atuais, eu tenho esperança que venham coisas. Chaves eu meio que já desisti. Porque os comuns que tinham sketch já voltaram tudo. Não estão exibindo Perdido no Mundial. Se não exibiram Perdido no Mundial de manjados, quem dirá os que já eram perdidos? Só exibiram o das pulgas mesmo até o momento. E ainda aquele episódio lá tá no mesmo patamar do cinema, em feiura de IA. Ambiente escuro, né? E Complica. passou sem a tecla SAP. O que é interessante. Outra coisa, o SBT burro também não coloca áudio em espanhol. Só coloca. Não, proporção não é porque eles só colocam ou áudio de descrição ou o áudio em espanhol. Por uma fatia de melancia veio o áudio em espanhol. Não é áudio de descrição. Mas tem caso também do SBT fazer uma bizarrice também. Se o Chavito puder botar na edição, o vídeo. Vou tentar. Na exibição do. Não, tem no meu canal. Na exibição da Invisibilidade 76, aconteceu um fenômeno estranho. Que foi o quê? O áudio da audiodescrição ficou misturado com o áudio em espanhol. Se virem no vídeo, tem a cena lá com o narrador falando o que está acontecendo para os cegos e ao mesmo tempo dá para ouvir as vozes originais. É interessante se como eu gravei na TV, mas se você ouvisse o áudio estéreo, um canal de áudio sai o áudio em espanhol, o outro sai o áudio de descrição. Coitado do cego, tinha que ficar vendo. Parece mensagem da BKS. E eles podiam adicionar áudio espanhol em todos os episódios que exibissem, né? Porque assim podia vazar alguma cena que é cortada da Televisa, né? Como o do Abominável Homem das Neves, né? Que foi encontrado o áudio em espanhol da cena cortada, né? Mas isso é um problema, né? Porque alguns episódios eu acho que eles não tem com áudio espanhol, né? Principalmente os Perdidos Mundiais, que eu acho que estão com a faixa espanhol apagada na fita. Aí dificulta. Sei não, acho que o SBT deve ter, só tem preguiça de colocar no ar mesmo. Entendeu? Eu acho que então. É capaz até do. Até com essa questão de audiodescrição e tal, eu acho mais provável. Claro que é improvável. Mas acho até mais provável muitas marteladas vir com o áudio em espanhol do que os comuns já, o manjadão. E eu falei aquilo lá porque, tipo, quando teve a redublagem da Rio Sound do Festival da Boa Vizinhança, o Valete ele pegou nas fitas, né? E, tipo, a fita lá da parte 2, né, que é Perdido Mundial, tava sem áudio espanhol na fita. E até na abertura, né, Tava sem abertura, a abertura tava muda. tava com a abertura quase muda. E eu acho que aí é defeito, né? Até porque quando vai aparecer o Gastaldi falando Chaves, dá pra ouvir um pouquinho baixinho no fundo, mas eu acho que é defeito. Acho que nesse caso dá pra até ouvir o áudio em espanhol, eu acho, nesse caso, nesse episódio. Eu acho, né? Não lembro. Aí tem as coisas desse episódio. Eu sei que com a abertura das 3 partes que eu escutei tinha maga, somente a primeira tava com a abertura maga 92. A grande diferença. A parte 3 também tava com a abertura muda, eu acho, na fita que o Valete mexeu. Tem também aquela abertura vazada também da múmia do Chapolin, que é as duas múmias, né? Em que tá que a abertura tá em espanhol, depois entra o áudio maga, com a locução cortada. Também teve aquele vazamento lá da abertura do Aula de Canto 2, né? Que, aliás, foi vazado na época que Chaves estava fora do ar, né? Em 2021 lá, alguém dentro do SBT vazou o áudio da abertura da fita lá. Tipo, história de hoje, quem brinca com fogo faz pipi na cama.
A gente sabe que eles ainda têm alguns títulos, por exemplo, alguns títulos eles têm, tipo, Conexão Semelhantes, né? Mais vale uma noite bem dormida, o do Quem canta seus olhos espanca, entendeu? Alguns eles têm abertura magra lá intacta. Eu acho que o problema mesmo é do slot de 90 mesmo, a abertura. Que a maioria é muda, ou sem música, só com a voz do Gastaldi. Não sei porquê, mas. Talvez porque a Maga sabia que o SBT não ia exibir, né? Aí pra não deixar nada, só botava lá o Gastaldi bêbado falando Chaves, enquanto não tem nenhuma música no fundo. Falam que é o Gastaldi depois de brigar com a esposa. Eu vou narrar mais um episódio do Chapolin aqui, mais ajudo que uma tartaruga. E é bem assim a narração dele na abertura do Lost 92, que também é muda por algum motivo. O Chapolin, no caso, porque no Chaves tem o Aí Vem o Chaves. Sim. E eu acho que só é isso que tem pra falar da exibição do SBT. Bem, eu vou me despedir aqui. Muito obrigado pela minha participação. Muito obrigado pela generosidade que tiveram comigo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero falar até todo mundo se cansar, porque eu amo CH, eu respiro CH, eu vomito CH, eu faço tudo com CH. Minha vida é CH, então estou muito feliz e é isso. E eu agradeço aqui por Chaves ter me chamado para participar do podcast. Foram 2 horas de conversas deliciosas sobre CH, falar só de Chaves, X-Espírito. Bom mesmo. Quem tá assistindo, né, se inscreve no canal aí de todo mundo aí, né, pô. Você assiste aí, não dá like, pô, dá like aí, compartilha. E bom, pessoal, é isso. Obrigado por terem assistido de novo e até o próximo vídeo.